Olá, lua crescente no signo de Virgem, 31 de agosto de 2025, às 3h06 da manhã ou da madrugada. Teremos aí o Sol na segunda casa, a casa é do Touro, mas está o signo de Virgem. Temos Mercúrio também junto nessa segunda casa, e como toda lua crescente, é uma quadratura 90 graus. A lua está na quinta casa, no signo de Sagitário. Bem, essa quadratura é o momento de desabrochar da semente da terra que está aí crescendo para ser colhida na lua cheia. E lembrando que esse momento também é um momento muito oportuno para se preparar para a lua cheia, que será aí uma eclipse total da lua. Então, esse é o momento de olhar para o nosso corpo, para as nossas posses, para a nossa casa, de que maneira, né? Uma maneira virginiana, com riqueza de detalhes, com cuidado, observar a saúde, a nutrição, a separação do joio e do trigo. Isso é no campo pessoal. Mas no campo maior, né, mais energético, mais amplo, nosso coletivo também falando da humanidade, o signo de Virgem também faz a separação do joio e do trigo, o discernimento, a distinção. Mas isso é em termos de matéria, é em termos de organizações, em termos de qualidade de vida, de medicações naturais, de escolhas. Agora, olhando para um ponto de vista do coletivo da humanidade, esse mapa foi feito para a cidade de São Paulo, para o estado de São Paulo. Ele traz um aspecto de olhar para essas limpezas, depurações, do comportamento humano de uma forma geral e aquilo que nós trazemos no nosso cerne, no interno, no coração. Porque o Sol ele está próximo da cauda de dragão, aonde a cauda nos remete a desapegar. A Lua cheia que terá também aí o eclipse também é tudo aquilo que nós precisamos descartar, deixar ir. É uma limpeza cósmica e também uma limpeza pessoal e coletiva. Então, é um momento de olharmos com riqueza de detalhes tudo aquilo que gera separatividade num comportamento, num olhar. E nós teremos que nos preparar nessa limpeza para caminharmos para a lua cheia, né? Nesse ciclo maior. De que maneira? Olhando para a totalidade, né? Olhando para esse campo maior de integração. Nós vivemos num mundo muito materialista e de separatividade. Nós temos que olhar aquilo que temos que descartar para nós podermos ter um comportamento mais de inclusão e de unidade, de ter essa compreensão de uno, que nosso corpo respira, nossas células respiram, as plantas respiram, os animais respiram. Então, existe uma vida sincrônica e interdependente, que o signo de Virgem, ele proporciona essa riqueza de detalhes, de poder ter essa compreensão maior e colocar luz nessa matéria, ou falarmos de uma matéria lúcida.
E para fazer isso, tem que ter uma abertura do coração, também tem que ter uma amorosidade, trabalhar os conhecimentos e a sabedoria, o amor e a sabedoria. A Lua está na quinta casa e nós temos a oportunidade de olhar para isso de uma forma criativa, leve, humorada, com luz, e olhar para a Lua como sentimentos, o passado, e trazer isso para uma integração de uma forma harmônica ou harmonizando os conflitos. No signo de Sagitário, é uma lua mais madura, experiente, ela tem um repertório muito amplo. Então, é um momento de ajuste, uma oportunidade de retificar essas informações do passado com o presente e ampliando a nossa consciência com essa compreensão maior de que aquele padrão de discriminar, de separar, ele deve ter um lugar diferenciado e uma compreensão maior sobre esses temas. Às vezes, a gente é importante fazer um discernimento, discriminar uma coisa da outra, por exemplo, um atributo da Virgem que é fazer análises clínicas, né? Esse cuidado com a saúde. Então, você vai separar a funcionabilidade, você vai separar aquilo que precisa ser reorganizado, ser tratado, ser curado. Então, você tem essa clareza. E não separar pessoas, e não separar a integração do ser humano no cosmos ou no seu entorno, com as pessoas, com a natureza. Então, essa separatividade, nós temos que, esse preconceito de classe social, esse preconceito que temos entre classes, de um lado e do outro, né? Porque qualquer ângulo que se olha existe. Então, à medida que nós entendemos isso, que é dividindo, nós ficamos menores, somando, nós ficamos maiores, no sentido até de ter mais força e de uma compreensão, de uma integração, de uma unidade, tudo pode ser diferente, né? Então, essa compreensão do passado também ela está aqui num repertório, está aí num repertório de Sagitário, que tem muito conhecimento de uma ciência, de uma filosofia, das religiões, tem a capacidade de fazer a síntese, de ter uma compreensão, vamos dizer assim, rápida desse todo e sintética por um ponto. Bem, então, nós temos aqui essa lua crescente com essa semente que está aí se desenvolvendo. Então, aquilo que nós refletimos na entrada do Sol, no signo de Virgem, na lua nova, essa semente agora está crescendo, desabrochando. Nós temos o ascendente em Câncer. Câncer trabalha também a ancestralidade, a família, a mãe, as avós e também as raízes ancestrais. Também ela simboliza a água primordial. Está lá Júpiter e Sírius. Então, dois aspectos ou dois planetas, dois campos energéticos de muita expansão, de expansão amorosa, de um conhecimento muito grande, de um amor e sabedoria. E que nós sabemos que é uma frequência alta, e tudo que está nessa frequência tem uma capacidade de transformar, de curar de uma forma leve, suave e agradável.
Então, Júpiter está fazendo um desafio com Marte na terceira casa, Marte no signo de Libra, a casa das comunicações, a casa da aprendizagem, do ensino. E Marte em Libra, ele é um gentleman, é um diplomata, ele trabalha também com as corretas relações humanas. Mas isso tem que ser verdadeiro, porque Júpiter, ele traz um aspecto de muita sabedoria, de uma sabedoria antiga e de um compromisso, de uma responsabilidade grande. Tem amor, tem leveza, mas tem responsabilidade, tem respeito, tem dignidade. Cobrando as comunicações, o que se fala, o que se comunica, o que se escreve, a mídia, de um princípio masculino digno, de um princípio masculino com as corretas relações humanas. Então, esse é um aspecto muito interessante que precisa ser ajustado. Não dá para brincar com palavras, não dá para jogar as pessoas para resolver questões pessoais, né? Então, há uma necessidade de uma ampliação de consciência e o homem tem que ter responsabilidade e compromisso consigo e com a humanidade. Nós temos também aqui no ascendente Vênus no signo de Leão, né? Tem energia aí de Leão, Vênus entrou na quinta-feira, né? Em Leão, então ela está aí caminhando com a luz, com glamour, né? Com autenticidade, com a criatividade, com a vontade e o poder de fazer o seu melhor. Vênus trabalha nas corretas relações humanas, então a postura de Vênus no equilíbrio, na estética, na beleza, ela está imponente e se colocando diante do outro, porque ela está em oposição com Plutão. Plutão em Aquário, na sétima casa, é uma casa também de relacionamento, né? A sétima casa de parcerias, e Plutão nós sabemos que está aí trazendo as novas possibilidades, os novos paradigmas para a humanidade, que significa a lembrança de que nós pertencemos a um planeta e que somos uma unidade, somos uno, pertencemos à lei da unidade. Então, essa oposição é um ponto interessante para integrar, né? O fio da balança. A sétima casa é também uma casa de equidade, de equilíbrio, então tem uma força aí para se trabalhar essa oposição, essa visão de espelho, mas para ter o caminho do meio, para poder ter essa integração. Vênus está também bem aspectada, ela faz um trígono com Urano, desculpa, é Netuno e Saturno na nona casa. Tem um outro trígono com a Lua, Saturno e Netuno, e a Lua fecha esse outro trígono com Vênus. Aqui são casas de fogo, nós temos aí os signos de fogo também atuando. Então, há um impulso transformador da postura, da criatividade, das ações desse passado para direcionar para os estudos, para o conhecimento. E Saturno e Netuno, eles estão trabalhando os novos paradigmas, o novo ciclo. Mas eles estão retrógrado neste momento, voltando aí para peixes, para retomar os serviços de peixes, né?
para transformar e amplificar esses conhecimentos da ciência, da filosofia. Só que Peixes, ele está aí nessa conjunção, bem na divisa, né? Nesse grau anarético, que é um grau crítico no sentido que ele precisa de impulso, porque ele está mudando de signo, então ele precisa de um salto maior. E o signo de Peixes, ele traz aí essa totalidade, a universalidade, e é um signo também que está dizendo que é o fim de um ciclo, né? Porque em Áries começa um outro ciclo. Então, Saturno e Netuno vêm para nós refletirmos sobre o que ocorreu na transição desse planeta, nesses 2 anos, nesses 14 anos que Netuno ficou, né, em Peixes, para nós avançarmos. Então, aquilo que não compreendemos em termos de totalidade, né, que a vida é uma totalidade, uma unidade, e o que nos direciona para isso é a cabeça de dragão, é onde a gente tem que abrir o portal, onde a gente tem que se ligar, onde temos que caminhar. Então, nós temos nesse período que olhar para aquilo que nós não fizemos, pelo menos nesses 2 últimos anos, quando Saturno passou por Peixes, e refletir o que precisamos compreender, o que precisamos aprender, que nós precisamos sintetizar para ter essa visão de unidade. Então, enquanto no signo de Virgem nós temos a cauda, que nós temos descartar, fazer as devidas purificações para poder incluir nessa totalidade de peixes, mas incluir com bases sólidas, incluir com conhecimento, com amor universal, com inteligência ativa. E Saturno e Netuno faz aqui um aspecto de sextil com Plutão, e Plutão também está trazendo aí as novas possibilidades para regenerar, para renovar, né, as relações grupais, a universalidade, a fraternidade, a liberdade para todos. E Plutão faz um trígono com Urano. Urano está na casa de Aquário, né, na 11ª casa, mas está no signo de Gêmeos, também retrógrado. Então, nessa retrogradação, em conjunção aí com o signo de Touro, é uma reflexão de como nós estamos lidando com essa matéria. Como nós lidamos com a terra, com a casa 2, com o dinheiro, com o nosso corpo, mas como está na 11ª casa, então nós temos que pensar de uma forma ampla a humanidade, nós temos que pensar no coletivo, na fraternidade, na liberdade e igualdade para todos. E Urano fecha aqui esse triângulo com Saturno e Netuno, ativando também a intuição, a telepatia, favorecendo que se estudem, que olhem de uma forma organizada e estruturada para inteligente também para as leis cósmicas, as leis da natureza e as leis do amor, ou as ordens do amor, as ordens cósmicas e as ordens da natureza. Então, é um impulso que nós estamos tendo aí para ter uma expansão de consciência. Essa lua crescente está favorecendo. Urano está fazendo uma quadratura com o Sol e com Mercúrio. Mercúrio está no signo de Leão, na 2ª casa, e o Sol no signo de Virgem. Mercúrio
ele em Leão, ele tem uma lucidez, ele tem uma clareza das ideias e das comunicações. E Urano traz, é uma oitava superior em termos de conhecimento e comunicações de Mercúrio. Então, aqui é o momento de ajustes, de retificar as formas de comunicações, as formas de conhecer e tentar integrar essas propostas, essas ordens maiores que Urano traz. Com o Sol, isso traz em relação à matéria, também, né, em Virgem. O que precisa ser ajustado? O que precisamos fazer em termos de compreender essa necessidade de inovar rapidamente? Mas para isso nós deveremos seguir as ordens do amor, as ordens da natureza e as ordens cósmicas ou universais. Então, a resistência dos homens para entrar nesse processo, né, que está fazendo aí uma opção, né? A humanidade tem que optar quais caminhos seguir, se é do amor, da alegria, da leveza, ou se é da dor, do sofrimento. E Urano também faz aí uma oposição à Lua, às emoções, ao passado, a essa ancestralidade, ao povo que a Lua representa, né? E fechando aqui, como já falei, da quadratura com o Sol. Então, é uma quadratura em T, que há uma exigência, há uma cobrança, uma necessidade de ter uma ação e ter uma atitude para reajustar o comportamento, a organização, a limpeza, o pensamento, e poder usar a intuição. Temos aqui também Vênus fazendo um sextil com Urano, que isso traz uma forma mais comunicativa, ativa uma estética, uma beleza, uma intuição, pode ampliar a consciência para entender, né, a necessidade de cuidar dessa humanidade, desse povo. Isso também pode ter uma relação com as instituições que regem o povo, de ter um comportamento ético, adequado, de acordo com as corretas relações humanas. E temos um pequeno aspecto de Vênus com o Sol, que é um aspecto bem interessante, é um semissextil de Vênus e Sol, né? Sol está na casa de Vênus, então há uma fluência dessa estética, dessa organização, das corretas relações humanas e um adendo maior, vamos dizer assim, uma força, uma energia feminina para poder trazer aí essa lucidez dessa separatividade, né? Separar objetos é diferente de separar relacionamentos. Então, esse discernimento, essa visão mais integrada e com, vamos dizer assim, a devida proporção, com a devida sutileza, para que façamos o melhor para um maior número de pessoas. Então, essa é a lua crescente, né, que nós vamos viver aí, e desejo para vocês uma ótima lunação, uma ótima semana, e até o vídeo da lua cheia. Deixo aqui meu beijo de luz no coração de todos, um beijo de luz no coração da humanidade, um forte abraço, gratidão, imensa gratidão por quem ouviu os vídeos, deixaram os likes, compartilharam.
O canal fez um ano, dia 26, e estou muito feliz com o trabalho estando a serviço da humanidade. Tchau, tchau.